Olá, muito boa tarde. Faltam 40 dias para a Páscoa e inicia hoje um tempo que é de preparação para essa festa maior para os cristãos. É o tempo da Quaresma, que começa nesta quarta-feira de cinzas, com uma proposta do Papa Francisco, que seja vivido este tempo no contexto sinodal. Esta quarta-feira de cinzas marca o início do tempo da Quaresma. Para este ano, o Papa Francisco escreveu uma mensagem com o tema Ascese Quaresmal, Itinerário Sinodal. Para falarmos sobre esse texto, convidámos Frei José Nunes, dominicanos. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, muito bem. Estamos mais habituados a vê-la sexta-feira, mas esta quarta-feira de cinzas também é um dia especial, marca o início de um novo tempo litúrgico. Que mensagem é esta? Que palavras é que o Papa quer que marquem a Quaresma 2023 na vida dos católicos? Pois, ele no fundo faz uma reflexão sobre a temática do segundo domingo da Quaresma, que é o texto da transfiguração de Jesus no monte. E a partir daí, para além dos conteúdos teológicos, digamos assim, catequéticos, que tem o texto da transfiguração e que a mensagem explica, sim, para além disso, ele tira duas grandes consequências, digamos assim, a partir do que se passa lá no cimo do monte, e tenta relacionar isso com o sínodo. Uma das grandes mensagens é que é preciso escutar Jesus, pôr-se à escuta de Jesus, porque há uma voz que no cimo do monte se ouve e diz, escutai-o. Então, é a Jesus que nós temos que escutar, não a mais ninguém. E como é que o escutamos? O Papa diz, bom, através dos textos bíblicos, através até, quem não pode ir à missa, vendo na internet. É um serviço que também prestamos nós, não é? Ora, exatamente, exatamente. E depois diz também, mas também temos que escutar Jesus na voz e na figura dos mais fracos, dos mais pobres, dos vulneráveis, e também dos nossos irmãos e irmãs em igreja, escutar em caminho sinodal, escutar-nos uns aos outros, porque Jesus também fala a partir dos nossos irmãos e irmãs em igreja. Então esta é a primeira grande consequência. A segunda é, a partir de outra coisa que sucede no monte, os discípulos, os três grandes amigos de Jesus, o Pedro, o Tiago e o João, só com eles é que Jesus fazia certas coisas, com esses três, do grupo dos 12. Eles querem lá ficar, aquilo é maravilhoso, estão lá muito bem, tiveram uma experiência absolutamente extraordinária, a transfiguração de Jesus, e Jesus diz, não, aqui não se montam tendas, vamos voltar à planície. Não tenham medo, mas a vida vai ser difícil. É a importância de voltar à vida cotidiana. Ora, aí está. E isso também tem a ver com o sino, diz o Papa. Com o sino e com tudo. Sim. É que nós na vida, nós cristãos, não podemos alimentar-nos de uma religião apenas de grandes acontecimentos, de grandes manifestações do divino, como a transfiguração, Jesus transfigurar-se. Sim. Não, nós temos que nos alimentar no cotidiano. A nossa religião cristã é para ser vivida na simplicidade, na rotina, eu diria, do dia-a-dia. E então, o sínodo também tem muito a ver com isto, porque o sínodo não pode ser só um grande acontecimento, ou grandes inquéritos que se façam aos cristãos. Não, o sínodo é uma caminhada para nós irmos fazendo dia a dia, na rotina do nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos gestos mais simples, nas conversas mais simples. Eu até, agora, isso não diz aqui a mensagem do Papa, mas muito rapidamente, ao ler isto também me lembrei, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude. Sim, como uma grande subida também, no grande encontro. Grande subida, grande encontro, mas não nos iludamos, porque a vida com os jovens e dos jovens é para ser no dia-a-dia, não é apenas nessa grande manifestação que vai ser, ok? A fé cristã não se vai viver apenas aí, nem sobretudo aí, é depois no dia-a-dia. O simbolismo do Monte Tabor também na vivência da Quaresma é importante, esta ideia de que há momentos que têm de ser diferentes, no meio desta cotidianidade. A Quaresma tem muito disso, de retiro, de momentos de pausa, de penitência, de reflexão, para que depois se possa prosseguir o caminho. Exatamente, pois, isso é muito importante. E o texto também fala disso, a mensagem, é um caminho, o retiro quaresmal não é um fim em si mesmo, diz o texto. É um caminho de aprendizagem a reafirmar a fé, a esperança e a caridade. Mas nós precisamos desses momentos, dessas experiências para nos animar na vida do dia-a-dia. Então subir ao monte, fazer algum silêncio, fazer até também alguma autodisciplina, Sim. jejuns, abstinências, quer dizer, sobretudo as coisas importantes. Jesus e abstinências das estupidezes, digamos assim. Pois, do pecado, no fundo. Tudo isso é importante para nós realmente alimentarmos
o nosso dia-a-dia em mais fé, esperança e caridade. Muito obrigado, Frei José Nunes. Fica o convite para ler a mensagem de todos que nos estão a ver com muita atenção e que possa alimentar também o seu caminho. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Esta semana, a rubrica que apresentamos em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre leva-nos até à Síria, um país devastado por um sismo da noite para o dia e também por uma guerra que dura há décadas. No dia 6 de fevereiro, a Síria foi atingida por um brutal sismo. Morreram milhares de pessoas. A destruição foi de tal ordem que bairros inteiros desapareceram. Mas não desapareceu a miséria em que vivem milhões de pessoas neste país que continua em guerra há 12 anos. Na Síria, tudo agora está mais difícil. O sismo veio revelar a miséria de um país que estava esquecido, que já não aparecia nas notícias. Na Síria, nos dias de hoje, falta eletricidade, faltam combustíveis, falta trabalho, falta tantas vezes o pão na mesa e falta todos os dias a esperança num futuro melhor. É o caso de Shadi e da sua família. Eles sobreviveram ao terremoto, mas não sabem como vão sobreviver no dia-a-dia. كنا بمشرشو عنا بيت لإلنا وعنا أرض جوز وزيتون وهيك كنا يعني نستثمره. وشادي كان يشتغل بمنشرة حطب وكان عنا دكان سماني. اجت الأزمة روحتهم كلهم. نص الضيعة توقع على المدرسة، على البيوت، على الأهالي، يعني صار في قتل كتير ودمار. وقعت كتير بيوت، فهون نحنا يعني خوفا على حالنا وعلى روحنا وعلى أولادنا اضطرينا نطلع. كان هيك ما عندي قدامي غير الحل انه اذا ما طلعنا بدنا نروح فيها. طلعتهم وطلعتوا دغري جينا يوم. في ساري قرايبه لجوزي هذا انذبح، ذبحوه هيك وزتوه على مفرق الضياع. وقتها طلعنا على الدير لجأنا له قلنا له هيك قصتنا وما معنا ندفع اجار البيت، حتى اكل ما معنا حقه. انه بتحس عبء كبير على العيلة انه وقت ما في مدخول. اجا إيلي وشاب معه جايب لنا كراتين معونة، ضل هيك سنين يعني غطى كتير بالاجارات البيوت. بس شو بقى انه هلا بهالغلا مصروف البيت واولاد وشادي بلا شغل. هون نحنا اعتمدنا انه اكثر شيء انه على الدير. انا بالعكس ما ضعفت ابدا علاقتي بالله، بالعكس قوت، لأنه ما طلبت منه شيء ونقص. بالعكس لما ما أطلب الشيء بس حس حالي محتاجة لهالشيء ومخنوقة، الله يفرج علي من جهة ما أنا متوقعتها. أنا بدي أشكر كل الممولين للدير اللي قدروا يساعدونا ويساعدوا عيال كتير بسوريا كانوا بأمس الحاجة لإلهم. بشكركم من كل قلبي وبتمنى تكملوا معنا معروفكم وتضلوا تبعتوا معونات وتساعدونا، لأنه بصراحة الوضع هلأ أسوأ من وقت الأزمة وكتير عيال أغلب العالم بسوريا محتاجين هلأ كتير كتير. وشكرا لكم من كل قلبي. Shadi e a sua mulher e os filhos são apenas uma família entre os milhares de famílias destroçadas na Síria. A guerra primeiro, depois as sanções económicas que o Ocidente tem imposto ao regime de Bashar al-Assad e agora o terremoto. Tudo isto conduziu o país para a ruína quase absoluta. Falta quase tudo em quase todas as casas. Falta até e tantas vezes o pão. A Síria deixou de ser uma prioridade na informação global. Há outras guerras, há sempre outras guerras a chamar a atenção dos jornalistas, dos comentadores, até dos políticos. Mas para Shadi, a sua mulher e os seus filhos,
A guerra é outra. É a guerra da sobrevivência. E eles estão apenas de mãos vazias estendidas. Eles pedem-nos ajuda agora. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. No programa de hoje, a grande reportagem acontece na Serra da Estrela, em Fernão Joanes, uma aldeia da Diocese da Guarda, onde a bênção dos pastores não é uma tradição do passado, mas a expressão dos que não desligam o seu trabalho de todos os dias do sagrado. Louvo-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Daqui por 2 anos, espero que quem esteja aqui, neste lugar, possa continuar a fazer esta tradição e eu vos possa também continuar a ajudar a preservar aquilo que somos. É a bênção dos pastores em Fernão Joanes. Na aldeia da Serra da Estrela já quase não há ovelhas, mas os que as pastorearam durante décadas não esquecem o que são e querem reavivar uma tradição que sempre conjugou o trabalho com a sensibilidade pelo sagrado. Estes homens encontram na igreja o lugar onde a celebração da fé recorda o que são e o que fizeram ao longo da vida. Tradições que o poder local quer hoje preservar nestes lugares da Serra da Estrela. Estas tradições são as nossas raízes, são os nossos antepassados, aquilo que fizeram os nossos pais, os nossos avós. Todos os nossos antepassados tanto lutaram, tanto fizeram por tudo isto. E isto é a riqueza económica do antigamente. Hoje em dia já está mais esmorecida, digamos que a economia enverdou por outros caminhos. Mas nesta reinvenção constante, contínua, é muito importante, seja aqui em Fernão Joanes, seja em Famalicão da Serra, as tradições da transumância ou também do Bom Jesus, tudo isso é muito importante. O pároco não olha para a tradição como o passado, mas como identidade de um lugar que tudo tem de fazer para aguardar. Neste momento há um grupo de pastores mais novos, não tanto em Fernão Joanes, mas nas outras aldeias que se associam a esta iniciativa, nomeadamente em Videmonte, também a zona dos 30, da Corujeira, de Meios, são ali aldeias todas vizinhas onde há pessoas muito mais novas que ainda vão mantendo rebanhos. Não é da mesma forma, mas podem manter esta tradição de olhar para a serra com os rebanhos presentes. Estes homens têm ainda muitos anos, se Deus quiser, de vida para continuar a ensinar a todos nós. Ensinar o que é que são estas tradições, o que é a transumância, o que é a pastorícia. E há sempre essa esperança e essa convicção que continuem a existir pastores na nossa encosta da serra. Acredito então que os chocalhos voltarão à serra? Sim, claramente que sim. Ainda continuamos a ouvir chocalhos, mas queremos que haja mais condições e nós, políticos, os locais, mas mais do que os locais, os nacionais e as entidades oficiais, que têm todas a ajudar. Temos todos que aglutinar os esforços para que isso possa continuar a ser possível. Localmente tenta-se segurar o que resta de um passado que marcava os lugares e ainda hoje lhes dá alma. Uma batalha entre a vontade e a realidade dos tempos. Temos tentado promover o que é a transumância e o que é a pastorícia. Nós temos a marca registada do que é a transumância para podermos mostrar aos outros do que se fazia de bom antigamente nas nossas terras, nas nossas serras. E basicamente é um momento de promoção, o nosso trabalho. Como jovem já sente saudades de não ver as ovelhas aqui à volta? Sim, o momento marcante das festas era sempre as ovelhas e os rebanhos e a falta de ovelhas é um pouco triste para nós. Faz-se a festa entre os que outrora daqui se ausentavam acompanhando os rebanhos nesse ciclo da transumância que só lhes permitia regressar 5 meses depois. Um deles, José Camilo,
tido como o pastor mais velho da Serra da Estrela, ainda dança, mas já não parte com as ovelhas. E fiz muitas vezes esta remessa para a Ideia Nova e para os Manial, para da Raia. Balámos daqui depois dos Santos com as ovelhas e demorámos 4 dias à Ideia. A Ideia era 4 dias certinhos, não falhava. Chegamos para a Raia, era mais de dia e meio. Lá dormíamos aqui, à noite anoitecia, no cabeço, lá encostámos um cabeço e nós deitámos em volta delas para não balar. E as forças num caminho, levasse um cabeço, encostámos aos muros, e lá dormíamos. Só em Pedroga é que dormia fechadas. E lá dois pátios grandes, o homem não dizia nada. Aí dormíamos à foita, dormíamos os copos. E não tinha medo? Nada. Não ia sozinho. Não sei se os senhores conhecem a barragem da Ideia Nova. Eu andei lá 2 anos. E andávamos lá 10 homens a guardá-las. Eram 2.400 ovelhas. Cá trazíamos. E fazia os queijos. Eram 3 homens a fazer queijo todo dia. Era desde os Santos até o dia 25 de março. José Camilo confessa as saudades da família. Ora, bem, saudade tinha, mas é para estar num lado não estava no outro. Tinha que perder a ideia. Aquele tempo, ou 1 mês, ou 2, ou os meses todos. Que eu andei lá os meses todos, ainda algumas vezes. E outras vezes ia ajudá-las a levar e tornava a vir. Ficava lá meu pai, ficava lá mais. Meu pai andou lá 23 invernos. O rebanho era por aqui a sobrevivência económica de muitos. Carlos Vendeiro perdeu a visão e teve de deixar as ovelhas. Mas não todas. Não tenho, mas não posso. Não posso, pá. Não consigo ver. Agora ainda vou comprar um burguito, porque ando aqui perto do povo, tenho um terreno aqui perto. Não fosse isso, não. Só para comer o pasto que tenho. Eu tenho muito terreno, graças a Deus hoje eu tenho. Mas não posso o que quero. Era por aqui, nestes lugares e eiras, que se concentravam os rebanhos. Hoje, o silêncio substituiu o som dos chocalhos e os gritos dos pastores. Isto tinha uma vida, havia muita gente. Era as mulheres que vinham trazer, não era o pequeno almoço, era alguma coisa para eles comerem depois da ordenha, para partirem para os pastos. Levavam o leite depois, para baixo, para a povoação, e depois daqui partiam. Era daqui é que se iniciavam as várias canadas para eles poderem passar, porque uma canada era um empedrado de cada lado, era um caminho que era destinado às ovelhas para que as ovelhas não pudessem ir comer pastos que não eram deles. As suas ovelhas, todas elas tinham um nome. Era Lira, Briosa, Ramboia, Cerveca, tinha Faia, tinha muitos nomes. Agora sabe que eu já perdi muita coisa, não vai. Só quando estava pé delas, todas tinham um nome. Os pastores gostam daquilo que fazem. Chamam as ovelhas pelo nome. Conhecem as ovelhas. E isso aí é que os distingue de toda a gente. Para ser um verdadeiro pastor é preciso saber com quem lidam. E eles sabem com quem lidam. Sabem quais são as ovelhas que têm tendência a fugir, sabem quais são aquelas que têm de chamar mais vezes, e por isso o facto de eles as conhecerem bem distingue-os e torna-os diferentes de todos os outros. O padre Francisco Barbeira, pela missão que a Igreja lhe confiou, é hoje, por aqui, o pastor destes pastores. Procuro ser pastor no meio das pessoas. E o ser pastor significa que às vezes é preciso carregar algumas ovelhas às costas. Há algumas que se vão tresmalhando, há algumas que têm mais dificuldade em acompanhar o ritmo, há algumas que ficam demasiado apegadas a tradições que neste momento já não fazem sentido. Se calhar também aqui em conjunto poderemos encontrar novas formas de lidar uns com os outros. O ser pastor às vezes obriga-nos a estarmos atentos a muitos pormenores e de facto
neste momento, o que se torna mais difícil é também chamar os mais novos para este rebanho. Entretanto, as memórias do passado são o que resta na ausência de rebanhos e da transumância distante. Ainda acredita que os rebanhos voltem à serra? Não, já não, está tudo acabado. Olha, nós cá havia mais de 40 rebanhos, pequenos. E hoje não há cá nenhumas. Fernão Joanes, de onde já não partem ovelhas, mas onde a fé e a tradição se conjugam na esperança de um futuro com pastores e com rebanhos. Tradições da pastorícia na Serra da Estrela que afirmam publicamente convicções de fé e que permanentemente ligam a vida de todos os dias ao transcendente. Histórias que pode encontrar em agência.eclesia.pt, onde atualizamos a informação em permanência. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.